Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 5. O nosso tema vamos falar hoje sobre Abigail. Quando a sabedoria faz diferença para a vida. Ou seja, a sabedoria sempre faz diferença para a nossa vida. É o que nós temos que aplicá-la em determinada situação. Nosso texto do dia que está em 1 Samuel 25, 28 diz assim: Perdoa, pois a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos esses dias. Irmãos, é claro, ela vem com a sua casa, e Davi ia matar todo mundo, porque o seu marido, né, vou colocar adjetivo, o seu marido tratou mal, não queria dar o alimento para aqueles homens, e ainda os envergonhou. Davi ia matar todo mundo. Só que tem uma mulher abençoada, né? Que ela vai fazer? Ela usa a sua sabedoria para poder, para que ninguém não viesse morrer ninguém, não viesse haver nenhum assassinato. A nossa, assim, sabedoria faz a diferença na vida de uma pessoa de bem, como fez na vida de Abigail, né? Então, fez a diferença na vida dela, porque ela foi a pessoa que intermediou para que ninguém fosse morto, não acontecesse nenhuma situação ali. O nosso texto bíblico, que está em 1 Samuel 25, 23 ao 26 e 32 ao 34, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Ela disse, colocou Davi, claro, meus irmãos, ela colocou como uma pessoa humilde, não foi questionar Davi, não foi chamar Davi de sanguinário, não, meus irmãos, ela tentou agradar Davi, conversou, usou a sua sabedoria, para quê? Para poder não haver nenhuma questão ali. Levou aquilo que Davi precisava, alguns alimentos, e aí, meus irmãos, Davi não ficou irado, não ficou mais tão irado, diminuiu a sua ira, não teve ira nenhuma, para que não viesse a acontecer um problema na frente. Momentos difíceis em Israel. Samuel morre. A história de Abigail envolve pelo menos dois personagens principais, seu esposo Nabal e Davi, que naquele momento já havia sido ungido para substituir Saul. Então Davi aqui havia já sido substituído, já tinha sido ungido, e ele estava ali, claro, fugindo de Saul, algumas situações, já tinha os seus homens ali, o seu pequeno exército, pequenos homens que eram fiéis a ele, e até tinha guerreado alguma batalha ou outra ali, já tinha guerreado e sido vitorioso. Nabal, um homem rico, mas tolo. Nabal era provavelmente um fazendeiro, que naquela época não tinha, praticamente o que tinha mais era a fazenda. Nabal tinha as suas terras, tinha condição financeira, sabia quem era Davi, tinha tudo do bom e do melhor, só que não quis dividir com Davi. Dividir no sentido de não quis dar a Davi o que precisava, né? Ele não quis. E por que ele foi tolo? Porque além de ele não dar, ele maltratou ainda os homens de Davi, ele maltratou aqueles homens. Parte 3. Abigail, uma esposa sábia. Em uma época em que as mulheres não tinham a oportunidade de escolher seus maridos e os casamentos eram costumeiramente arranjados pelos pais. Então tudo indica que Abigail aqui casou com Nabal, um homem rude, um homem terrível, não porque ela gostava dele, porque os casamentos eram arranjados entre famílias, né? E Nabal, ele acho que a gente fica pensando, né? Às vezes a gente olha e fala, nossa, hoje ainda as mulheres e os homens têm a possibilidade de escolher com quem vai casar, com quem, né, vai se relacionar, mas naquela época não. Mas mesmo assim, hoje a gente questiona, nossa, fica se perguntando, nossa, por que esse cara tá com essa mulher, com esse irmão, com esse homem tá com essa mulher, ou que essa mulher tá com esse homem, né? Nossa, ele é desse jeito. Às vezes, as pessoas às vezes casam enganadas, né? As pessoas às vezes casam enganadas. Porque no namoro a pessoa é uma coisa, e depois que casa a pessoa vira outra pessoa. É por isso que todas as vezes que a gente vai se relacionar com alguém, a pessoa que sabe mais do que nós é o próprio Deus. Então se já é difícil, meus irmãos, já é difícil nós casarmos, nós nos relacionarmos dentro da vontade de Deus 100%, imagine se não estiver. Por que eu digo que é difícil? Porque existem pessoas, temperamentos diferentes,
personalidade diferente. E às vezes vai acontecer, às vezes não vou dizer uma briga, mas vai acontecer a pessoa discordar uma da outra. Isso vai acontecer. Então é possível, é necessário, tem que acontecer o quê? As pessoas têm que ter o seu relacionamento na presença de Deus. Falar, Senhor, é da tua vontade que eu case com essa pessoa? Principalmente casamento não é brincadeira, casamento é coisa séria. E se a pessoa não casa dentro da vontade de Deus, eu vou me separar. E aí vai um abismo chamando outro abismo. Abigail não teve muita escolha, provavelmente não teve muita escolha. Então teve que casar com ele, já que a família provavelmente pesou muito para que esse casamento acontecesse. Hoje as pessoas têm a oportunidade de escolher, pedir para Deus, Espírito Santo, orar, falar com Deus, e ainda assim muitas vezes faz a escolha errada. Por quê? Porque escolhe, meus irmãos, aquele que acha certo. E quando casa, eu não sabia que ele era assim, mas Deus sabia. E Abigail não teve escolha. Segundo a tradição e a cultura, não teve escolha. Mas hoje as pessoas têm escolha. Ingratidão e suas consequências. Davi protege os empregados de Nabal. A época de tosquia de ovelhas tem uma importância econômica grande. Os animais precisavam ser bem cuidados e a lã preservada e protegida, pois seu valor comercial era estratégico para a fabricação de roupas. A época da tosquia era um momento alegre, e de acordo com a Bíblia, Nabal chegou a celebrar tal ocasião. Ouvindo isso, Davi, que anteriormente protegeu os homens de Nabal, não permitindo que nada acontecesse, nem com eles, nem com as ovelhas que apacentavam. Pediu um pouco de provisão. Irmãos, na época das ovelhas, Davi ele se deu como se fosse um guarda-costas ali de Nabal, né? Não permitiu, porque ali, claro, na época da tosquia, provavelmente a fazenda de Nabal devia estar sendo, né, já alguns olheiros bandidos, né? Alguns bandidos, claro que também existia naquela época, tomar uma ocasião ali. Mas Davi, ele ajudou para que eles pudessem ter uma tosquia, para que tudo corresse bem. Davi ajudou. E Davi pede uma ajuda a Nabal, né? Sabedor de que Nabal estava tosqueando suas ovelhas, Davi enviou alguns jovens para pedir uma ajuda àquele homem, e era um momento adequado à solicitação, tendo em vista que era um momento de alegria, né? Estava alegre, Davi esperou, tal, agora vamos, né, mandar os homens lá para poder pedir para ele uma ajuda, que a gente está precisando de ajuda, precisa comer, e a gente vê que ele é muito rico, tem condições. Só que, e agora Davi pediu, esses jovens, pois, achem graça aos seus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão, um pouco de comida para o rico Nabal. Não era nada, mas esse pouco de provisão para Davi e seus homens era muita coisa. E aos olhos daquele descendente de Caleb, a mesquinharia de Nabal entraria em jogo neste momento. E pedir alguma coisa a uma pessoa mesquinha desperta nela ações horríveis. Aí a gente vê a ingratidão daquele homem. E aí nós entramos no versículo, na parte 3. Quem é Davi? A resposta de Nabal, em forma pergunta, mostra a falta de sabedoria que teve diante do pedido de educado de Davi. Davi foi educado em pedir para ele uma provisão, só que ele pergunta quem é Davi? Ele sabia quem era Davi. Irmãos, Davi tinha derrotado o gigante, a fama de Davi tinha corrido por todo o Israel e até por outros países, até para outras regiões que estavam ali, que ficavam, porque correu mesmo. Ele sabia quem era Davi. Só que ele achou que Davi fosse um oportunista, uma pessoa que quisesse aproveitar do reino, aproveitar da sua riqueza. Achou que Davi fosse um oportunista, um homem, que a gente fosse colocar na nossa linguagem, um homem safado, que queria ser oportunista, queria tomar as suas coisas, queria ser aquela pessoa que fica na aba. Mas Davi só queria uma provisão para aquele momento. Davi só queria provisão para aquele momento. Só que esse homem, ele coloca Davi, ele age de uma forma terrível com Davi, com a pessoa de Davi. E não somente com a pessoa de Davi, mas com os seus homens também. Aqui na parte 3, depois que ele tinha feito tudo isso, Davi falou, então é desse jeito, então vamos fazer o seguinte, vamos matar todo mundo, acabar com tudo e já não tem mais nada, pronto. Porque o homem, meus irmãos, ele se ira, ele acaba se irando. Né? Ele acaba se irando. Irai-vos, mas não pequeis. Davi irou e ia cometer um pecado, ia cometer mesmo, não tinha jeito.
Mas aí entra a figura de Abigail. Abigail livra a sua casa e também a Davi. Abigail é notificada. Um dos moços assistiu aquela cena, vai contar a Abigail o que aconteceu. Quando Abigail fica sabendo o que Nabal falou para os homens de Davi, Abigail fica preocupada. Por isso que nós temos que ver, meus irmãos, que alguém sempre tem que, às vezes, tomar a frente de uma situação. E aqui Abigail, ela toma a frente da situação. Já que o homem não pode resolver, então tem que resolver eu. E aí ela toma a frente da situação. Abigail usa de sabedoria para com Davi. Abigail logo tomou providências para resolver a questão, pegando uma quantidade de víveres, vinho, carne, trigo, passas de figo, e pôs-se a caminho para interceptar Davi e seus homens. Irmãos, Davi já havia determinado que ninguém da casa de Nabal viveria. Já tinha determinado, ninguém vai viver. E aí quem vai dizer, mas essa mulher, ela foi a mais do que a autoridade do marido. Porque ela não tinha direito de pegar aquilo que tinha na casa sem aviso do marido. É bem possível. Porém, ela fez tudo aquilo para quê? Por amor à vida. Ela vai até Davi com aquilo que ela tinha, com aquilo que ela pegou. Ela vai até Davi, não somente, meus irmãos, Davi podia ter o que ele quisesse. Davi podia chegar lá, matar todo mundo e ter o que ele quisesse. Mas ele foi educado e pediu. E ela vendo isso, e depois Nabal não querendo ajudar, Nabal não querendo ser um mesquinho mesmo, um homem egoísta, ela vai tomar frente da situação e vai até Davi. E ela vai até Davi, leva aquilo que Davi precisa, usou a sua sabedoria, usou aquilo que ela tinha para o bem. Leva aquilo que Davi precisa para aplacar a ira de Davi. E graças a Deus, não somente... Irmãos, às vezes a gente acha que ela levou e ficou tudo certo. Não. Porque às vezes a pessoa leva aquilo que o outro quer e mesmo assim não é o suficiente, porque a pessoa já determinou. Só que Deus ela usa a sabedoria que ela tem, claro, Deus também permitindo isso. Para quê? Para que ela pudesse contornar aquela situação e ninguém viesse a morrer. E aqui nós vemos que o fim de Nabal foi uma morte, se bem que uma morte natural. Nabal veio a morrer, Nabal veio mesmo, acabou, Nabal acabou, não tem mais como sustentar a sua existência, Nabal morreu, porém nós vemos que Abigail foi tão forte aquilo que ela fez que Davi viu o valor daquela mulher. E depois que Nabal morreu, ele tomou Abigail como sua esposa. Olha, meus irmãos, é por isso que é necessário, é importante nós venhamos usar a nossa sabedoria e viemos a falar na hora certa, no momento certo, na ocasião certa. E usar a sabedoria para o nosso bem. Porque ela poderia dizer assim, olha, quem fez isso foi Nabal, mata ele e deixa todo mundo viver. Não, mata só Nabal, o que é isso? Não, vai matar as pessoas, não matar. Não, ela procurou para que todos pudessem viver. Nabal morreu, mas não foi pelas mãos de Davi. E Abigail ficou sendo esposa. Depois que Nabal morreu, Abigail se tornou esposa de Davi. Amém? E a nossa conclusão. A sabedoria e a tolice fazem a diferença ao seu tempo. Podemos nos destacar por nossa sabedoria ou por nossa tolice, mas que sejamos sábios e venhamos seguir o exemplo de Abigail, pois no tempo certo também seremos honrados pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.